A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas, ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil
está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Graças a Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora eu estarei fazendo uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos para o Espírito Santo e para o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 15. Oração de número 15, vamos aqui. Perdão, que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo. E toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui dar início ao sorteio. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu, 2 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 meditarem. Vamos aqui, Ageu, capítulo 2. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos. Que diz assim: obstáculos à construção do templo. Nos versículos 11, 12 e 13. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderão: não. E disse Ageu: se alguém
que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ele imunda? E os sacerdotes responderão dizendo, ficará imunda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Perdão. Vamos estar aqui meditando no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Vamos aqui ao livro de Jonas, capítulo 3 do livro de Jonas, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 meditarem. Vamos aqui, Jonas, capítulo 3, contém 10 versículos. A conversão de Nínive. Diz assim no versículo 8, 9 e 10. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clame fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes faria e não o fez. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Vamos meditar aqui no livro Livro de Obadias, 1 capítulo. Livro de Obadias contém apenas um capítulo. Obadias contém 21 versículos. Que diz assim, fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 meditarem. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos, que diz assim: o amor de Deus por Israel. Nos versículos 5, 7 e 8, diz assim: e os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido, além dos limites de Israel. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceita ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 2 do livro de Jó. Para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 meditarem. Jó, capítulo 2, vamos aqui. Jó, capítulo 2, contém 13 versículos. Perdão, que diz assim: Satanás persiste em afligir a Jó. No versículo 3, 4 e 5. E disse o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5. Vamos meditar aqui no livro de livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Crônicas. Capítulo 20 do livro de 2 Crônicas para os rebanhos de número 6 e rebanhos de número 5 meditarem. Capítulo 20 do livro de 2 Crônicas contém 37 versículos, que diz assim: Deus dá a vitória a Jeosafá. Nos versículos 1, 2 e 3. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, e sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 41. Vamos aqui na oferta de número 41. Que diz assim na oferta de número 41. Atenção, todas as vezes que na Bíblia Sagrada estão escritas as palavras muito ou cheio ou tanto, é mais de um ou uma. E você, juntando os melhores leads gerais contigo, você vai ter muita fé, muita paz, muita força, muita alegria, muita graça, muita conquista, muita cura, muita libertação, muita proteção,
muita ação e até a vida eterna livre. E atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, porque os livros citados foram anulados, você vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. Lembre-se que o nosso Senhor Deus disse que para o ser humano não ande só, e é necessário que, no mínimo, andem dois juntos. Veja aí Mateus 18, do 18 a 20, e Lucas 10, do 1 ao 3. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa quarta mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder purificar o seu ambiente, tirar toda essa carga negativa que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração, a oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada em nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda obra do mal, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa empresa, sai desse comércio, e sai desse veículo, sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo o espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas lembrando que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo essa live. Sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição com o vídeo. E em outras redes sociais, o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther contém 10 capítulos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro, meditar na palavra do nosso Senhor Deus. Esther, capítulo 6, para os rebanhos de número 12, e rebanho de número 11, meditarem. Vamos aqui no livro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, contém 14 versículos, que diz assim: Mardoqueu é honrado e Amã humilhado. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar.
Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 8 do livro de 2 Reis para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 meditarem. 2 Reis, vamos aqui. Capítulo 8. Contém 29 versículos, que diz assim: o reinado de Jorão em Judá. Nos versículos 16, 17 e 18 diz assim: e no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinou ainda Josafá em Judá. Começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel, que contém 3 capítulos. Joel, capítulo 2. Para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Vamos aqui, Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, contém 32 versículos, que fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 21, 22 e 23 diz assim: não temas, ó terra, regozijar-te e alegrar-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide, a figueira, darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar. Vocês interagindo com nossa live, vocês estarão fazendo a sua aula para com o Senhor Deus e compartilhando para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar e sem omitir nada. Somente as Escrituras Sagradas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de livro de 2 João, contém apenas um capítulo apenas. 2 João, um capítulo. Vamos aqui no livro de 2 João. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 10, 11 e 12. Diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saúdeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenho muito que escrever-vos. Não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de
1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 contém 14 versículos, que diz assim: Conselho aos presbíteros e aos jovens, nos versículos 7, 8 e 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Colossenses, capítulo 3. Vamos aqui, Colossenses, capítulo 3. Contém 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando instruções para uma vida santa para os seus discípulos, diz assim, nos versículos 5, 6 e 7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 31. Oferta de número 31, vamos aqui. A oferta de número 31. Que diz assim na oferta de número 31. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando, com base na Bíblia Sagrada, que nos templos e igrejas feitas de paredes construídas pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles recebem do Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos, ou que não é necessário ter eles, e você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo, esse espírito maligno. Ele vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu agora a oração de número 4. Vamos aqui na oração de número 4, que diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que todo espírito de depressão, de tormento e de ansiedade caia por terra e prevaleça o seu, o Espírito Santo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço.
Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, então mentalizem aí no seu pensamento um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Josué, 24 capítulos. Josué, 24 capítulos. Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Josué. Josué, capítulo 13. Contém 33 versículos, que diz assim: Josué reparte as terras. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: a terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, o Asquelon e o de Gate, o Ecroneu e os Asveu. Desde o sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, até ao limite dos amoreus. Desse capítulo nos mostra que Josué reparte as terras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filipenses contém 4 capítulos. Livro de Filipenses contém 4 capítulos. Vamos aqui. Filipenses. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Vamos aqui. Filipenses capítulo 2 contém 30 versículos. Que diz assim: a recomendação do apóstolo Paulo de Epafrodito. A recomendação de Epafrodito. Diz assim no versículo 26, 27 e 28. Porquanto tinha muita saudade de vós todos e estava muito angustiados de que estivesses ouvido que ele estivesse doente. E de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum contém 3 capítulos. Naum, capítulo 2. Vamos aqui, Naum, capítulo 2. Contém 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Nínive. Nos versículos 6, 7 e 8. As portas do rio se abrirão, e o palácio será dissolvido. E decreto
é decreto, ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, gemendo com pombas, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam, parai, parai, chamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números contém 36 capítulos. Vamos aqui ao livro de Números. Capítulo 11 do livro de Números. Vamos aqui, Números é o quarto livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 11. Contém 35 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 11 diz assim: a murmuração dos israelitas, nos versículos 2, 3 e 4. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acenderá entre eles. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos, que diz assim: não devemos fazer acepções de pessoas. Nos versículos 8, 9 e 10, todavia se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias contém 14 capítulos. Oséias, capítulo 1. Vamos aqui, Oséias, capítulo 1. Contém 11 versículos, que diz assim: a mulher e os filhos de Oséias. Nos versículos 1, 2 e 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra cercamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te deixando oprimido, com depressão, com tormento. Esse espírito vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 19, mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 19, que diz assim:
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas e todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos aqui ao livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6, é o segundo livro da Bíblia Sagrada. Vamos aqui, livro Êxodo, capítulo 6. Contém 30 versículos, que diz assim: Deus manda Moisés falar com Faraó, nos versículos 28, 29 e 30. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois Faraó me ouvirá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos aqui ao livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Contém 21 versículos, que diz assim: fala sobre a busca da santidade. Nos versículos 5, 7 e 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas enviado pelo nosso Senhor Deus e pelo Espírito Santo para a sua meditação. Saiu agora o livro de Zacarias, contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 1. Contém 21 versículos, que diz assim: os 4 chifres, nos versículos 18, 19 e 20. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: esses são os chifres que dispensarão a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Vamos aqui no livro de Salmos, capítulo
36 do livro de Salmos. Salmos, capítulo 36. Perdão, contém 12 versículos. Que diz assim: a maldade do ímpio e a benignidade de Deus. Nos versículos 7, 8 e 9. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós contém 9 capítulos. Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Vamos aqui no livro de Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: juízos de Deus contra diversas nações. Nos versículos 3, 4 e 5. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Edom. O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número a ser sorteado, o último livro. Livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas contém 1 capítulo. Vamos aqui, Judas, 1 capítulo. Judas contém 25 versículos, que diz assim: os falsos mestres, nos versículos 3, 4 e 5. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus, toda a honra, toda a glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E lembrando que se vocês interagindo com nossas lives das nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Agora vou ler aqui para vocês a revelação das ofertas. Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15.
e também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher o número de 1 a 24 para agora, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te dando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 23, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Se você escolher o número 6, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Se você escolher o número 9, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Se você escolher o número 14, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 1. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de Jó, capítulo 2. Se você escolher o número 16, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Número 12, Esther, capítulo 6. Número 3, 2 Reis, capítulo 8. Número 10, Joel, capítulo 2. Número 19, 2 João, capítulo 1. Número 11, 1 Pedro, capítulo 5. Número 5, Colossenses, capítulo 3. Número 2, Josué, capítulo 13, número 2. Se você escolher o número 4, Filipenses, capítulo 2. Número 20, Naum, capítulo 2. Número 7, Números, capítulo 11. Número 21, Tiago, capítulo 2. Número 22, Oséias, capítulo 1. Número 13, Êxodo, capítulo 6. Número 18, 2 Pedro, capítulo 1. Número 17, Zacarias, capítulo 1. Número 1, Salmos, capítulo 36. Número 8, Amós, capítulo 1. E número 15, Judas, capítulo 1. Vamos aqui agora para nossas finalizações. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Eduardo. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos aqui para nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus sem fábula, sem teologia e sem manipulação nenhuma do ser humano e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja
que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com as hashtags anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale entre 12 a 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus nessa live. Gratidão pela presença de cada um de vocês por ter ficado comigo até o final e vocês que chegaram também no decorrer dessa live, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês e não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, como está escrito em Mateus 16, do 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele virá na sua glória, junto com os seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então, curtam, comentem, compartilhem, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada e sem omitir nada nas Escrituras Sagradas, porque está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19, que não podemos adulterar e nem acrescentar nada das Escrituras Sagradas, porque senão todas as pragas e maldição cairá em cima dessa pessoa que está omitindo ou adulterando as Escrituras Sagradas. Então faça a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Glórias a nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão e até a próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E o meu muitíssimo amém.